Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores de língua inglesa, o Fernando Rangel e o Nemer Geunon. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Gilbert Santos e o Daniel Costa, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, no número 31 982952794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. E para a gente começar, vamos relembrar os temas das aulas de língua inglesa? Vamos começar com o professor Fernando. Professor Fernando, tudo bem? Tudo bem, Dani. Oi, estudante. Oi, professor Nemer. Olá. Daniel. É um prazer estar aqui outra vez para mais um Tira Dúvidas, né? E estrear a nossa tela. Sim, linda a nossa tela hoje. A nossa tela nova. Sim, maravilhosa. Entendeu? Uma beleza. Conta pra gente aí, qual foi o tema da sua aula O tema de hoje é o terceiro ano do ensino médio, Focus on Women's Rights. É sobre os direitos das mulheres. Então é um tema muito polêmico, muito interessante. Obrigada, professor Fernando. Tudo bem, professor Nemer? Tudo bem, Dani? Conta pra gente aí qual foi o tema da sua aula no ensino fundamental. Bom dia, professor Fernando. Bom dia, queridos alunos. O meu tema de hoje foi Learning from Games, aprendendo com jogos, que é um tema que é muito eficaz, o aprendizado do inglês aí através dessa ferramenta que são os jogos e os alunos adoram, Dani. Obrigada, professor Nemer. Agora que já relembramos as aulas de língua inglesa, vamos passar para as nossas perguntas. Nossa primeira pergunta, no nosso telão novo de hoje, é do 6º ano. Professor Nemer, qual o significado da palavra gamer? Ok, gamer era um significado de jogadores. Geralmente a gente utilizava mais para jogadores profissionais, mas hoje, como a galera aí está jogando muito, e espero que esteja praticando o inglês junto com os jogos, ele está sendo usado para qualquer tipo de jogador aí no geral, tá bom? Obrigada, professor Nemer. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida agora de 3º ano. Professor Fernando, o que é letramento crítico? Boa pergunta. Que a gente tem 3 tipos do letramento geral, que é você ter domínio dos gêneros sociais que circulam na sociedade, Tanto que hoje fala, se alfabetiza e letra ao mesmo tempo. Convites, leis, a parte jurídica, a parte de você preencher um formulário, uns milhões de gêneros que circulam na sociedade. Então nós temos o letramento digital, que é você ter aquela desenvoltura dentro na internet, em termos técnicos que você tem, inclusive até em ícones. Nem são palavras, são ícones. Que você tem que saber, aquele negócio de editar, aquele tudo. Que é importante saber o letramento digital, inclusive faz parte do currículo referência de Minas. E o letramento crítico, que é o que apresento nessa aula de hoje, na história de Malala, dos direitos das mulheres, que a pessoa, você aprende a ler, a gente quer construir um leitor proficiente, é um leitor que saiba distinguir fato de opinião, que saiba fazer suas opiniões sobre determinados assuntos, ter suas opiniões próprias e tomar partido de acordo com essas opiniões. Então, esse texto ajuda muito a você sentir que as mulheres precisam de ter os direitos ampliados, então ele trabalha politicamente, evitar os preconceitos, evitar os estereótipos, então é uma leitura que favorece ao aluno, ao estudante, ele desenvolver o letramento crítico. Obrigada, professor Fernando. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 6º ano. Professor Nemer, pode explicar novamente a questão do you are? Sim, o you are, é a segunda pessoa do singular e do plural, o are. Ele é um verbo to be no plural, porém, para you, a gente sempre usa ele no singular
também. Então, isso é bom, Dani, que eu posso fazer uma correção da aula de hoje, que eu coloquei, you are a great gamer. Então, você é um ótimo jogador. E you are great gamer, sem o a, porque o a, ele só vai no plural, é um e uma. E não tem, o plural dele é some, né? Então, no caso, ou eu não uso, ou eu coloco esse plural. Então, o you are é, você está, ou vocês são e vocês estão. Ok? Obrigada, professor Neme. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Fernando, qual o tempo verbal que mais aparece nos relatos? Interessante a pergunta, Dani. Agora, eu queria completar alguma coisa da fala do Neme, que é sobre os jogos, né? Então, tem aqueles dizeres todos, aquelas instruções, não é, Neme, que você fez? Isso. De game over, e tudo que ajuda a pessoa a aprender o inglês. Start, E muita start, né, aquele negócio todo. Isso. Então, a gente vê pessoas que eu também, às vezes, faço aplicativos que não traduzem o aplicativo em português. Sim. Porque você tem o Photoshop, você tem ele em inglês. Colar, paste, sei lá o que, copy. Então, muitas pessoas não traduzem para ajudar a aprender inglês. Então, você tem as instruções todas, tipo do caso dos jogos. Então, ajuda demais. A pergunta é, Dani... Qual o tempo verbal que mais aparece nos relatos? Porque isso aqui é de um site dela, da Malala's Fund, que é onde ela fala a biografia dela, o ano tal, o ano que nasceu e tudo. Então, o tempo verbal mais usado é o passado. Porque você vai contar alguma coisa, usa a tipologia narrativa. Uma coisa aconteceu depois da outra. Então, a gente vê que a maioria do verbo é o simple past que aparece. Ok, obrigada. Vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sexto ano. Neymer, qual a diferença entre verb e noun? Ok, verb são os verbos, né? E todo verbo ele tem que indicar um estado ou uma ação, né? Por exemplo, he plays videogame. O play é o verbo aí, está indicando a ação de jogar. E nome é o substantivo, né? Ele não indica ação, ele só nomeia os seres. No caso, o videogame é um noun, porque ele está sendo nomeado aí. Então, a diferença entre o verb e o noun é essa. Ok, excelente. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. Professor Fernando, é importante a diagramação para a leitura? Muitíssimo importante, porque esse tema que a gente está fazendo aqui, está falando aqui, muita coisa serve para a língua portuguesa. Eu acho assim, inclusive de letramento crítico, tudo isso é a mesma coisa. Eu acho sempre importante a gente, eu às vezes penso eu também sou formado em língua portuguesa, trabalhei pouco tempo com língua portuguesa, mas penso numa atividade, já penso ela no inglês e penso na língua portuguesa. Então, como é que é, Daniela? É importante a diagramação para a leitura? Porque aí a gente teve uma aula que eu fiz também, apresentei o texto sem nada e ele diagramado. Você tem o lead, que é o resumo, você tem a foto, você tem a manchete, que é aquelas letras maiores, que você dá o impacto da notícia, por reportagem, intertítulo, legenda que vem debaixo da foto, a distribuição. Então, são várias coisas. Então, eu dava o texto na atividade, o texto, aquele bloco, que você não entende nada. E ele diagramado. A compreensão é outra. Porque você olhar numa banca, você vê uma coisa diagramada, você já sabe o que está acontecendo aí. A notícia foi isso, aquilo, sem ler nada. Sim, depois, por isso que eu acho muita coisa boa do letramento, desenvolver o leitor através do texto jornalístico, não só em inglês, como em língua portuguesa, como em tudo. Porque ele faz muita facilidade de... o que é mais importante da ideia principal da secundária? A ideia principal já está no lead, já está na manchete, então ele facilita muito a leitura. E a diagramação não só chama o leitor, que o jornalismo quer atrair a pessoa para ler, como também a parte estética, que tem páginas bonitas que convidam a leitura, então ela é fundamental. É a habilidade do reading, né, professor? Trabalha essa habilidade. Leitura, e o diagramador mesmo que vai dar aquela página, que se for uma coisa mal feita, que não puxar, não atrai o leitor. Aí você não tem o interesse, né? O interesse. Na Sim. banca, você vê passa numa banca de revista, hoje na internet, no digital já, então você vê que negócio que chama para a leitura. E você já sabe o que se trata ali. Só de olhar, bater um relance, você já sabe o que é a notícia. Então, puxa o leitor. Com certeza, né? Chama o interesse do leitor. Exatamente, né? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sexto ano. Por que os games são tão importantes no aprendizado de inglês?
Os games, eles são importantes, né? Como eu falei na aula, tem que limitar seu uso, não pode substituir a vida em relação aos games. Porém, eles trabalham muito termos em inglês e para a gente poder conseguir alcançando aquelas fases, chegar no final no game over, é necessário que a gente leia os termos em inglês, interprete para conseguir mudar de fase. Então, quem joga quer sempre alcançar um objetivo. Então, por isso que o jogo é muito importante no aprendizado da língua. Obrigada. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. Qual a função do lead nos textos jornalísticos? E aí, professor Fernando? É uma resposta que falei no outra diagramação dos termos que eu peguei nessa aula que eu fiz, um por um. Então, eu peguei e fui aparecendo o lead, a manchete, tudo. O lead geralmente é um termo em inglês, tem em portuguesado lead, foi aportuguesado, que é o resumo do que vai acontecer. Né? Bem resumido, então, você lendo aquilo ali, você já sabe do assunto. Então, isso facilita muito para o leitor, porque você distinguir num texto a informação importante da secundária, que as questões do Enem são muito assim. O que é importante? Então, na página bem diagramada, tanto que às vezes no Enem nem cai uma página tão diagramada, eles pegam uma parte só, porque se for uma questão em cima de uma página muito diagramada, muito bem diagramada, já a questão já fica já entregue, né? Sim. Entendeu? Mas o lead é aquele resumo, muito importante, através daquilo que você lê, você já sabe o que se trata a notícia. Aí no lead você tem aquelas informações, quando, quem, por quê, o resumo. Aí você se sente atraído, você continua a ler para ver mais detalhes. O texto é a resposta para esse lead, né? Resposta. Inclusive também, Nemer, às vezes tem o intertítulo, que é uma letra maior no meio do texto, que repete a informação do texto também. Já repetida, todo muito repetido. Para a pessoa fixar mais, para ser aquela... Eu vejo assim, sempre fui muito leitor de revistas, sempre fui apaixonado. Então é uma leitura prazerosa, que a pessoa começa a ler aquilo lá, por isso que eu falo, a leitura, na língua portuguesa, em linguagens, ela tem que começar de textos mais fáceis, mais atraentes, para depois passar para um romance, que é um livrão grande, que só tem texto. Então você tem que atrair o leitor com coisas, páginas atraentes, coloridas e que... Assuntos que chamam a atenção. Que chamam a atenção, né? É isso aí. Excelente, professores. A nossa próxima dúvida agora é professor Neme. Okay. Qual o significado de Minecraft e como se pronuncia? Isso, tá boa no inglês, pronuncia super bem. Minecraft. Que bom, né? Isso, Dani. A pronúncia é Minecraft mesmo, como a Dani pronunciou aqui pra gente, e tem diversas possibilidades de tradução para esse nome. Primeiro que é um nome, então, geralmente nome nem tem tradução, mas se tratando do Minecraft, mine é mina, craft são veículos, que tem uma direção especial para essas minas, então pode ser a arte de minerar, pode ser o veículo da mineração ou simplesmente a mineração. Aí tem que ver o que ele tem mais a ver com o jogo aí e para a gente montar a tradução do texto, porque nome tem disso, né, professor? Às vezes a gente usa um termo em inglês que não tem a tradução, mas pegando palavrinha por palavrinha a gente constrói esse sentido aí do jogo Minecraft. Eu lembro até de uma aula sua, né, Neme, que você fez até esse comentário até de nome de filme, né? Que às vezes o nome do filme não tem a ver, né? A gente até comentou. Isso mesmo. A gente comentou no antigo Tira Dúvidas a respeito disso, né? Aí, gente, eu acho, Dani e Neme, eu acho interessante também falar, eles não têm muita imaginação. Filme que você vê, 45. Uns nomes assim específicos. Sim. O brasileiro põe Saga do Indomável, umas coisas, um nome Fora mais de dramático. série, né? Odisseia, não sei o quê, os renegados, então, é coisa da língua. Isso. Eu não sei como é que eles conseguem atrair com os nomes desses, tão, às vezes, sem graça, atrair a pessoa para ver o filme. Isso. Mas nós temos uma característica da língua, coisa dramática, que puxa. E cai justamente nisso que você está falando, né? O chamar a atenção, até não só para a leitura, mas para o envolvimento, né? De qualquer coisa, do filme também. Então eu acho que nós, brasileiros, sabemos chamar mais atenção que eles. Sim. Eu acho. Ó, puxando sardinha aí pra gente, hein? Vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Fernando, a história de Malala proporciona o letramento crítico? Demais a conta. Por isso que eu estava no PET, eu peguei o PET para fazer essa aula, inclusive peguei no Semana do Acolhimento, preparar os exercícios para firmar mesmo isso. Foi uma menina que
ela é de 97, é do Paquistão, e ela desafiou aquelas regras do Talibã que proibia televisão, proibia as meninas irem na escola, e o pai tinha um curso para meninas aprenderem, e ela desafiou, foi na televisão, falou, então o que aconteceu? Ela foi ameaçada, sabia que enfrentar teria consequências. Aí ela foi num ônibus para casa, aí um cara entrou no ônibus e tirou dela, né? Uma coisa, mas não teve sequela, nada importante não. Aí ela foi para Londres, atendida lá, aí a família mudou para lá e ela poderia, igual fala na matéria, ou desistir ou defender as mulheres. Então ela passou a defender um site defendendo as mulheres, e em 2014 ela ganhou o Prêmio Nobel, a mulher mais nova, a pessoa mais nova a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Sim. Então, ela foi aquela mulher que enfrentou de desafio, de coragem, corajosa. De peito aberto. Então, é um exemplo para a defesa da mulher. Então, faz palestras no mundo inteiro. E esse Prêmio Nobel também, que é uma coisa que divulga, dá uma visibilidade grande. Então, é uma pessoa de valor. Então, eu acho muito importante para o letramento crítico, para você se posicionar. Nós temos que defender a mulher, como nós temos que defender o meio ambiente, nós temos que defender as minorias. Então, para a pessoa ver aquilo, ler alguma coisa, mas também ter uma posição frente àquilo que leu. É Sim. Isso que é importante, né? Ótimo, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 6º ano. Sim. Neymer, notei que a palavra grade apareceu na nossa aula. Como posso usar essa palavra? Então, né, no começo, realmente, eu ressaltei a palavra grade lá, 6th grade, né, que é o 6º ano, e a grade, ela é para designar a série escolar do aluno, né? Então, se for first grade, 1º ano, second grade, 2º ano, e no caso dos nossos alunos de hoje, foi a 6th grade, que é o 6º ano. Então, a palavrinha grade é série escolar, e como a gente fala aqui no Brasil, ano, né? É isso aí, Dani. Excelente, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é professor Fernando. Fale sobre a dimensão intercultural em relação ao texto apresentado. Sim, a gente falou do letramento crítico, que é aquela posição do leitor saber posicionar diante de um texto, ter as opiniões próprias, ideias próprias, defender as ideias próprias. E esse item intercultural, né, dimensão intercultural, que é um dos eixos do currículo que eu fui redator do currículo referência de Minas Gerais, são um dos eixos em dimensão intercultural. A literatura dos países que falam inglês, as ideias, os produtos culturais, porque eu sempre, na minha vivência de lecionar o inglês, eu sempre dei ênfase à parte cultural, porque eu acho que a língua tem o que é por trás. Os filmes, as músicas que me fizeram enriquecer, né? Que enriquece o patrimônio da gente, não é a língua sozinha, né? O que está por trás da cultura. Então, esse currículo referência de Minas, que foi baseado à luz da BNCC, trouxe a dimensão, já existia, mas com mais clareza, que é eixo, né? Tem habilidades específicas da dimensão intercultural. O que está a cultura daquela língua? Então, esse caso, essa história de Malala o site é em inglês, tem o site dela, então, tudo que ela falou, a declaração sobre o Prêmio Nobel é em inglês, então, é essa coisa de valorizar a cultura de outros povos e não ficar só na língua. Então, é a cultura, a arte, a música, esses produtos culturais. Então, isso aqui é a dimensão, chamada dimensão intercultural. Ok, vamos para a próxima. Neymer, quais são os verbos to be? Pode explicar novamente? Sim, claro. Uma ótima pergunta, porque o aluno, às vezes, ele confunde muito o verbo to be com os pronomes, né? Então, os verbos to be são apenas 3. O verbo to be é o verbo ser e estar, quando ele está no infinitivo, mas quando eu vou conjugar ele se torna am, is e are. Am, sou, estou. Is é está, are, são, estão ou somos e estamos. E lembrando que no caso do you, mesmo no singular, ele vai vir acompanhado do verbo to be, are, ok? Então, são só esses 3 aí os verbos to be, ok? Ok, entendido. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 3º ano. Professor Fernando, você pode falar mais a respeito dos temas transversais no inglês? Interessante a pergunta, que tudo puxou. Você tem a primeira coisa a abordar, letramento crítico, que tem uma relação muito grande com a dimensão intercultural. E temas transversais
que no currículo de São Paulo, no currículo referência foi elaborado também à luz da BNCC, eles chamam de temas inspiradores. Eu acho bonito isso, temas inspiradores, que é os temas transversais. É o tema que, ou um produto daquela cultura de língua inglesa, ou temas que passam no dia a dia, né? Tanto que o terceiro ano é importantíssimo no Enem também, termo de preconceito racial, a mulher, direitos humanos, que é um tema grande, proteção à ecologia, temas ecológicos. Então, são temas que, igual a Covid, por exemplo, está aí, são temas que circulam, que a gente tem que estar inserido no mundo. No cotidiano, no cotidiano. Os textos têm que trazer essa pessoa para ficar uma pessoa que tenha sintonia com o mundo, não pode ficar isolado. Com as informações, né, professor? Isso, exatamente, isso que são temas transversais que circulam, você falou bem, no cotidiano das pessoas. Ok, a nossa próxima dúvida, Neime, é para você, é uma dúvida de sexto ano, tem a ver sobre o verbo to be. O que seria he, she, it? São verbos to be? Não, então, é isso que eu expliquei, né? Os verbos to be são apenas am, is e are. He, she, it são pronomes de terceira pessoa do singular. É o pronome ele e ela, né? Temos o pronome I, you, he, she, it, we, you e they. Então, não confundam, porque isso não é verbo. Verbo sempre vai indicar um estado ou uma ação, igual a gente pensa em português. E esses pronomes estão aí para substituir o nome. Dani, aí a gente substitui pelo pronome she, que é o pronome ela. Professor Fernando, a gente substitui pelo pronome he, que é o pronome ele. Então, he, she, it, pronome de terceira pessoa do singular. It, a lousa. A lousa, a nossa new, né? Ah, tá New, ela é um it, porque é coisas, objetos e animais. Muito bem, Dani, Isso você está de aí. parabéns. Isso, Dani. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Fernando, e o letramento digital? Letramento digital letramento digital também é uma ideia do currículo referência de Minas, que isso não só no inglês, como na linguagem, todos os componentes curriculares são partes do conhecimento, né? Que hoje em dia você tem que ter uma desenvoltura na internet, e aí nem só o vocabulário, porque, por exemplo, você, para ter um trânsito bom na internet, é muito importante saber inglês. Sim. Não jogo que você está falando da sua aula, mas sites e tudo, é importante você ter aquele trânsito bom, aquela desenvoltura. E o letramento digital, já nem digo que é palavras, é símbolos. Você vai para aquele símbolo da canetinha para editar, para sair de um lugar, para tocar, o play. Sim. Então, são símbolos que é uma alfabetização digital, que além de você saber o inglês ou as palavras que nos levam, é aqueles símbolos. A nova linguagem, né? A nova língua. Então, você tem que ter aquela desenvoltura, né? A desenvoltura no letramento digital. É um dos propósitos do currículo, dos eixos grandes, em todos os componentes. E que é muito cobrado hoje até para nosso conhecimento de vida, né? Você não consegue, né? Com certeza. Eu acho que quem lida com conhecimento, a gente que aprende, o estudante, você tem que ter, você não tem como, precisa de ter esse aparato desse conhecimento da internet, essa desenvoltura e vivência na internet, na tecnologia, né? Também. Ótimo, professores. Acho que a gente tem mais um tempo aí dá para a gente fazer mais uma pergunta nesse bloco. É uma dúvida agora de sexto ano. Neime, o verbo to be, are, é usado no singular ou no plural? O are é usado tanto no singular para o you, reforçando aí, né, que caiu praticamente na mesma pergunta, e no plural para todas as pessoas do plural. O we, you e they são estão ou somos e estamos quando estiver na primeira pessoa do plural, ok, student? Ok, obrigada, professor Neime. Chegou a hora de mais um intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagens, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de Educação Física, Diogo Medeiros e Luciana Drummond. Eu agradeço a presença do professor Neime e do professor Fernando. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!